Bom dia, Pai do Senhor. Agora é 9h12, né? Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, né? E vamos estar orando como de costume, logo em seguida vamos estar entrando para a palavra. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um domingo abençoado, rico da presença de Deus, sabe? E que é o mais importante, a presença do Senhor na minha e na sua vida, né? É muito importante, né? Como diz Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Além da palavra salvação, que Cristo é a própria palavra, né? Vamos lá? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Ah, Senhor Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor. Nessa hora eu venho apresentar a vida daquele que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo essa palavra, ouvindo essa live, que o Senhor possa estar abençoando. Se estiver precisando de uma cura, de uma libertação, que o Senhor venha entrar com cura, com libertação. Se estiver doente, enfermo, ah, Senhor, desempregado, precisando de uma porta de emprego, eu não sei, Pai, que está precisando. Mas que o Senhor possa ser o socorro bem presente na vida dessa pessoa, desta família, Pai. Se for uma família que perdeu um ente querido, que está enlutada, que o Senhor venha, Pai, consolar com o Teu Espírito Santo nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ti, Pai. Ninguém vai a Deus, a não ser por Ti, Jesus. Amém. A palavra do Senhor vai dizer aqui, a gente vai estar lendo hoje aos Filipenses, tá bom? Filipenses 1. É uma carta riquíssima, né? E a gente vai estar lendo e vamos estar falando aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, já falou comigo e vai estar falando com vocês, tá bom? Diz assim, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prende, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente a cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, mais uma vez, Pai, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Nessa hora, Pai, eu vou estar ministrando a tua palavra. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas é que o Senhor tem para falar para mim e para aqueles que vai estar ouvindo do outro lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, que a tua palavra que cura, liberta, que salva e que leva para o céu. Amém. Então, Paulo, quando ele escreve aqui, né, em Filipos, ele está preso, né, nessa cidade. E ele vem e fala assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Então, ele diz que ele é servo, ele está servindo, a serviço do rei, né? E todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dando graça, né? Ele sempre orando, sempre falando do amor de Deus, mesmo preso, né? Ele ali sempre colocando o reino acima, né? O nome do Senhor Jesus acima de tudo. E para mim e para você, a gente tem que estar sempre colocando o reino acima de tudo. É muito importante porque, aleluia, a nossa vida, ela é formada de corpo, alma e espírito, né? E nós estamos aqui num tempo transitório. Nós somos um corpo que leva uma alma. Mas a nossa alma é eterna. Nosso corpo não. Nosso corpo volta por pó. Ele diz assim,
de ação de graça e oração. Agradeço ao meu Pai, a meu Deus, toda vez que me lembra de você. Ele tá grato aqui, né? E ele fala que ele sempre lembra dos filipenses nas orações dele. Sempre oro com alegria por causa da cooperação, porque eles têm cooperado com Paulo ali na prisão, né? Que vocês têm dado o evangelho desde o primeiro dia até agora, né? Paulo tá preso, mas eles estão pregando o evangelho de Cristo, né? Estou convencida de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, a gente fala muito, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Realmente, Paulo fala aqui, né? Que quem começou é fiel, porque se a gente prosseguir na caminhada com Cristo, a gente vai ter o quê? A salvação, né? Que é a nossa fé em Cristo, pelo nome, pelo sangue de Cristo, Cristo ressurreto, né? Então, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Porque o importante não é você começar, não é você ir para a igreja. O importante é você ir até o fim. O fim que é o mais importante. Porque aqui é tudo transitório. Então, nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada, né? E numa luta constante, né? Numa batalha espiritual das trevas com a luz, né? Porque as trevas, elas sempre querem nos impedir de prosseguir. Como? Sempre colocando empecilhos. Para que o quê? Para que a boa obra que Cristo começou na minha e na sua vida, ela não termine, ela não prossiga. Muitas vezes passamos por batalhas e lutas espirituais na mente, no corpo, né? No ambiente externo, no ambiente interno. Por quê? Porque o diabo, ele quer o quê? Parar. Ele vai lançar os dados inflamados dele na nossa mente. Mas Paulo, ele estava preso, ele estava consciente, né? De que Paulo, né? Ele até se identifica que ele tá ali, mas ele tá num lugar onde ele tá pregando o evangelho. Mesmo na prisão, Paulo continuava com o mesmo comportamento, né? Ele tinha um comportamento, que era o comportamento de adorar, de orar, de buscar, de falar do amor de Cristo, né? Tem gente que cada ambiente que tá é uma cara diferente, né? Então, nós temos que ter sempre o mesmo comportamento, né? E isso é coisas que nós cristãos, nós temos que ser transparente. E essa transparência, muitas vezes, ela incomoda, né? Porque o inimigo, ele quer o quê? Nos constranger, né? Ele quer nos constranger. Mas quem nos constrange o verdadeiro amor de Cristo, né? Na cruz. Ele diz assim no 7: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho o meu coração, pois quer nas correntes que me prende, quer defendendo e confirmando o evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele está falando assim, mesmo preso, né? Mesmo aqui no cárcere e sofrendo perseguição, né? Eu conto com a participação de vocês têm orado, e eu tenho orado por vocês. Nós estamos fazendo aquilo que é o verdadeiro evangelho. Orai, né? Sem cessar. Orando um pelos outros, intercedendo, né? Então, isso é muito importante, né? E ele diz assim, mesmo estando aprisionado, mesmo, né? Eu fico grato pelas ofertas que vocês têm enviado, por vocês terem enviado aqui para Afrodita, mais pra frente a gente vai ver que foi visitá-lo. Então, são coisas que ali a igreja em Filipe tinha feito. Mesmo Paulo estando preso, eles não abandonaram, né? Isso é muito importante. Oh, aleluia! Meu Deus, tremendo, maravilhoso. Ele diz assim, no 8, né? Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de vocês com profunda afeição de Cristo. Né? Eu amo em Cristo, eu tenho saudade de vocês, né? Então, quem ama ora, quem ama intercede. Às vezes a gente está em casa e Deus nos leva a interceder, orar por pessoas. Isso é muito importante. Isto é evangelho. Oh, aleluia. Ele diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente a cada vez mais em conhecimento, em toda perseverança, em toda percepção, desculpa, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória de louvor. Ele está falando aqui que aumente cada vez mais o que? O verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor requer o quê? Requer um crescimento, uma adoração. Quando você ama de verdade, você está maduro, você cresce em Cristo, porque o amor de Cristo, ele faz com que a gente cresça, com que a gente expanda a nossa oração, né? A gente não ame só de falar, mas de praticar. E isso é muito importante, porque é um amor puro, né? E o que acontece?
é, em conhecimento. Quando a gente tem conhecimento de Cristo, da palavra, a gente ama. A gente tem que amar a todos. Não é fácil, igreja. Né? Você não vai ficar se abrindo igual uma mala velha para todo mundo. Mas Deus conhece o seu coração. Deus, ele sabe quem você é, né? Quem é, né? Discernimento e sensibilidade. A gente tem que ter um discernimento, uma sensibilidade da palavra de Deus, das coisas de Deus, né? Que é espiritual. O amor cristão não é um mero sentimento, né? Ele está arraigado aonde? No conhecimento e no entendimento de Cristo, né? Porque o nosso entendimento, a nossa vai estar firmada na rocha, que é Cristo, a gente crê. Então, não é um sentimento transitório, é algo muito mais, né? É o conhecimento e entendimento de que Cristo morreu por mim e por você, né? Que a nossa fé, ela é que vai nos salvar, a nossa fé em Cristo. As nossas obras, não, mas é necessário que tenhamos obras, né? Para que as pessoas vejam que somos diferentes, né? Então, assim, é muita coisa, mas a gente só vai entendendo conforme o nosso crescimento, a nossa maturação com Cristo, né? Nosso amadurecimento. E ele vai dizer assim: os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do evangelho. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tenha, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Mesmo ele estando preso ali, era evidente, porque ele não deixava de fazer a obra de Deus. Ele estava preso pelo evangelho, por amor do evangelho, porque ele não estava preso ali por, porque ele roubou, né? Ele estava saqueando o inferno. É diferente. Por isso que o inferno ficou furioso. Ele estava preso, estava roubando o inferno, né? Saqueando as almas. Então, assim, ele está preso por pregar o evangelho. Mas ele diz assim: só que isso não prejudicou. De maneira nenhuma, né? Mas estava servindo para ele divulgar a palavra dele ali às pessoas que ali trabalhavam, né? Aos soldados, aos militares, né? Então ele não deixava de pregar. Ele estava ali falando. Porque tinha uma guarda que ficava com ele. Toda hora tinha alguém lá. Tinha alguém guardando o Paulo. Ele estava preso, mas toda hora tinha alguém lá, né? Então, por ele defender o evangelho, ele pregava. Porque muitos sabiam que aquela guarda, né, e toda a guarda do palácio sabia que ele estava preso por amor do evangelho, então ele pregava o evangelho, né? E ele diz assim que eram milhares de soldados, né, que estavam lá. E Paulo, quando ele estava ali, o que acontecia? Os guardas, eles trocavam de turno, eles não ficavam 24 horas, né? Tinha quarto, é igual o dia de hoje. Eles trocam, não tem o segurança de 8 em 8, de 12 em 12, né? Então, assim, trocava 12 por 36, 12 por 24, 12 por não sei, mas trocava. Então, conforme ia trocando, né, passou milhares ali e ele ia pregando o evangelho, continuava ali, porque ele foi preso por amor de Cristo. E ele continua falando, e diz assim, né, a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Aí no 14, os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, aquilo que pareciam que ia ser tragédia, que o diabo achou que estava vencendo a batalha espiritual, não, ele estava ganhando o reino, estava ganhando mais território, né? Porque os irmãos vendo que Paulo estava preso por amor do evangelho, eles sentiam-se na obrigação de estar pregando o evangelho, mas Paulo orava e intercedia por eles constantemente na prisão, né? Então é muito interessante isso. Eles estavam anunciando. Então, assim, era um resultado inesperado. Ninguém esperava, poxa, Paulo vai estar preso, vai parar. Não. Paulo estava preso. E o evangelho começou a ser pregado, começou a crescer. Oh, aleluia, né? Porque os outros estavam sendo estimulados pelo exemplo de Paulo, né? Eu estou preso, mas eu estou pregando, eu estou proclamando o evangelho com determinação. Eu não parei. Não é porque eu estou encarcerado que eu vou parar. Muitas vezes o inimigo ele quer parar a gente de várias maneiras de falar do amor de Cristo. Não pare. Não deixe que o inimigo pare você. Eu não me permito parar. A gente passa por situações que muitas vezes o inimigo ele quer calar a nossa boca, colocar uma mordaça, né? Você foi condenado por isso, você está preso por isso. Não estou preso porque eu amo o Senhor Jesus. Eu estou condenado porque eu amo Cristo, e o Evangelho é verdadeiro, e eu não vou deixar me persuadir por coisas humanas que Satanás tem lançado. Ou seja, bolotas aos porcos, né? Se eu for te falar, lembrar aqui do filho pródigo, né? Que ele vendeu tudo que tinha e saiu, né?
Tá em Lucas, acho que 16, 15, não lembro. Tá nesse meio termo aí, tá? E ele estava na casa de seu pai, ele tinha tudo. E ele pediu ao seu pai que desse os seus bens. E ele foi para o mundo e gastou tudo, né? Na casa do pai dele, ele tinha segurança. Quando chegou um determinado momento, ele se viu cuidando dos porcos. E ele tinha desejo de comer a comida que os porcos comiam. E o diabo, muitas vezes, ele quer isso. Quando ele barra eu e você, de estar na presença do Pai, de pregar o evangelho, ele quer que a gente come porcos, né? As bolotas do porcos, que a gente vai cuidar dos porcos, ou seja, que a gente vai fazer aquilo que não agrada a Deus, né? O porco, segundo Levítico, era um animal impuro. Eu acho que é 11, não lembro agora. 7, 11, 12 e 7 estão em Levíticos, né? E os judeus, ele tinha, e até hoje eles têm, né, como um animal impuro, né? Então eles não comem. E assim, e para um judeu ali, igual o filho pródigo, que tá lá cuidando de porcos e desejando as bolotas do porcos, era coisa assim, vergonhoso. E o diabo, ele quer nos trazer vergonha, né? Ele quer lançar na nossa cara, né, que servir a Cristo é vergonhoso. E não é, servir a Cristo é uma honra, né? Morrer, adorar, pregar o evangelho é uma honra, igreja, sempre é uma honra. Oh, aleluia! Né? Quem tem que ficar envergonhado é o diabo. E no filho pródigo, quando ele cai em si, ele fala assim, na casa de meu pai, até os empregados comem melhor. Então, aqueles que estão na presença do Senhor podem passar por dificuldades. Nós não estamos dizendo de ficar doente, de ficar enfermo, de ficar desempregado, de ser caluniado. O evangelho que prega que você não tem problema depois que volta para Cristo, não é o evangelho que eu leio, que eu prego, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse evangelho, ele é humano, é da terra, né? Mas a palavra diz que nós estamos aqui como forasteiros, então nós somos aqui. E aí ele volta para casa do seu pai e o seu pai o recebe de braços abertos, né? Troca sua roupa, põe um anel, faz uma aliança de novo, né? Tipologicamente representa aquela pessoa que saiu da presença do Senhor, que foi para o mundo e está voltando. E tem um banquete no céu, né? Ele faz um banquete para o seu filho, né? E aquele filho que estava com ele dentro da casa ainda reclama. Quantos está dentro da casa do Senhor estão longe? Só estão lá, né? Mas não se alegra quando alguém volta, né? Esse é aquele filho que sempre esteve do lado do pai, mas nunca soube aproveitar tudo que o pai tem para dar, né? E Paulo aqui mesmo preso sabia aproveitar, né? Pregar, trazer mais gente para a presença, né? Quanto mais gente viesse, quanto mais o evangelho era pregado, era melhor. E o filho pródigo, o irmão dele, quando que ficou, ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Ele não queria, ele queria só para ele, né? Ele estava numa zona de conforto onde ele falava, pai, eu nunca te pedi nada. Eu nunca matei um animal, você nunca me deu. Não, porque você não pediu, filho. Pedir, né? E dar-se-vos-á. Peça ao Pai. Se lhe for necessário, se for bom, que o Pai é conhecer todas as coisas, ele vai te dar. Amém? E aí diz assim que, no 15, em verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Quantas pessoas pregam Cristo por inveja, né? Fala, eu vou pregar porque eu quero enriquecer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero nome, eu quero fama, eu quero posição. Não. Esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho é o evangelho mudando, né? Porque a gente prega a Cristo para que a alma se converta ao Senhor, né? Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sinceridade, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso, né? Então, Paulo, ele diz aqui que essas pessoas, 15 que pregam, né? Cristo por inveja e rivalidade, no 17 fala assim, você acha que eles estão fazendo algum mal? Não, não está não. Não está, né? Porque eles estão fazendo o seu próprio mal. É porque naquele grande dia cada um vai dar conta de si. Se você prega o evangelho de Deus com amor, com sinceridade, pro reino crescer, então você vai fazer parte, você vai morrer em Cristo, né? O justo, né? Pela fé em Cristo. Não o justo de Abraão, não sei de Abraão, pela fé em Abraão. Mas pela fé em Cristo, né? Nós somos justos pela fé em Cristo. Então, isso é muito interessante, é muito importante, né? Então, assim, a gente tem que fazer, pregar o evangelho por quê? No 16. Por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Sempre por amor. Né? Por amor ao reino, por amor às almas, por amor a Cristo. Por amor. O evangelho é amor. Né? O maior amor, exemplo de amor, foi Deus dar o seu único filho. É a cruz. O maior exemplo de amor é a cruz.
e ressurreição de Cristo ao terceiro dia, né? Mas o importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. Cristo está sendo pregado. Pronto. Aquele que está pregando por interesse próprio vai dar conta. Nossa, igreja, não tenha certeza disso, né? Tenha certeza. Porque aqueles que verdadeiramente hão de ir a Cristo pelo Evangelho, né? Vai chegar-se a Ele. Mas aquele que está pregando por ganância, por riqueza, por querer ser adorado, por posição, vixe, é o que mais tem hoje, né? O Evangelho da posição. É estranho isso, eu não consigo. É totalmente contrário do que o Evangelho de Cristo prega, né? Ele diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, né? Eu vou continuar a me alegrar. Ele tá pregando, o problema dele, vai dar conta dele. 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus. Então, assim, ele falou assim: eu tô preso, mas eu vou, né? O Espírito Santo de Deus eu tô presa em prisão, né? Mas eu estou livre em Cristo para pregar o Evangelho, para adorar, né? Porque também o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, da Trindade, que é presente, é tudo Deus, a Trindade, Pai, é um só, né? É, é uma libertação, né? É pela libertação. A gente, às vezes, pensa que a gente está preso fisicamente, mas espiritualmente, o teu espírito está livre, né? Então, é um livramento, né? Assim, porque, assim, pro crente, a morte é um livramento, né? Por quê? Porque nos leva para Cristo, né? A morte é um livramento que nos leva para Cristo, né? Então, é bem complexo. Então, assim, tem gente que acha que quando você serve a Deus que vai te matar, se você permanecer firme até o fim, você está sendo livre desse corpo corruptível, né? Para algo melhor, maior. É muito... Às vezes a gente fica até sem palavras. É tão lindo, assim, é sem explicação, né? Acha que o fim da morte é fim desse corpo? Não, não é. É só o começo, né? É só o começo. Vamos ver Romanos 8:28, que fala para mim e para você? Romanos 8:28 diz assim, ó. No 27, vamos no 26. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, o que o Senhor Deus estava fazendo com Paulo. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que me sonda, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então, tem um propósito, né? Cristo chamou por um propósito. Então, é bem complicado, porque nós estamos num corpo e, como eu posso dizer, é corruptível, né? É totalmente corruptível. Então, a gente só tá aqui, tipo, de passagem, vamos dizer assim, né? É só de passagem. Então, que a gente venha honrar, né? Honrar o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você, né? Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tá falando assim, eu não quero envergonhar, porque o que eu fiz, né, esse encarceramento, todo o sofrimento, não é para vergonha, é para glória de Cristo, né? E opressão que acompanha, toda essa opressão que eu passo, toda a tentação, né? Eu não vou abandonar o evangelho, eu vou prosseguir, né? Ele tá dizendo assim, igreja, né? E Cristo vai ser exaltado no meu corpo. Mesmo se eu morrer, Cristo vai ser exaltado. Oh, aleluia, né? Assim, quer pela vida, quer pela morte. Cristo vai ser exaltado, porque eu sei que eu estou a serviço de Cristo. E vou continuar até a morte. Eu estou trabalhando para o evangelho, né? Eu não estou trabalhando para o homem. Você está trabalhando para quem? Tem gente que está dentro da igreja servindo ao homem. Gente, isso é ridículo. Quer fazer... Gente, as igrejas hoje, eu falo mesmo porque eu já passei. Estou falando aqui do que eu passei, do que eu passo, do que eu vejo.
Gente dentro de igreja servindo o homem, fazendo de tudo para aparecer, puxando tapete, derrubando irmão, fazendo calúnia, perseguindo. Igreja. Eles não leram Filipenses, não leram a Bíblia, não leram a palavra. Eles estão ainda no Velho Testamento, procurando fazer serviço, obras de homem, né? Porque aquilo que é feito por mãos humanas, de maneira nenhuma conseguiu. Mas aquilo que foi feito por Cristo, o véu abriu, rasgou de cima e embaixo, nos dando livre acesso. Então, para de querer agradar a homem, para de fazer coisa para homem ver, né? Isso não vai lhe trazer salvação, de jeito nenhum. Pode te trazer glória terrena, mas vai te levar para o inferno. Aí estreito, né? É duro. Diz assim, e é muito interessante que ele fala assim, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é um segredo, é uma fonte de alegria, é um segredo, porque assim, só quem sabe que morrer é lucro é quem está verdadeiramente em Cristo, né? Que você vai passar da morte para a vida, porque nós estamos mortos aqui, a vida é após a morte, né? Uma eternidade com Cristo, né? Mesmo Paulo estando preso, ele tinha essa certeza, né? É lucro, né? Aí diz assim no 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, já não sei o que escolher. No 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar em Cristo, o que é muito melhor. Então, assim, eu tô aqui, né? O fruto do meu trabalho é o quê? É divulgação do evangelho e edificação da igreja, né? A igreja está crescendo por causa disso, né? A igreja estava crescendo por causa disso. Então, a igreja está crescendo. Esse é o meu trabalho. Qual é o trabalho do homem e da mulher de Deus? É fazer com que o evangelho pregue, que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Mas muito ele quer deixar as pessoas cativas, burrinhas, sabe? Sem saber disso, né? Não é interessante. Porque não dá lucro financeiro, né? Não dá base para arrancar dinheiro. E o que dá base para arrancar dinheiro? Velho Testamento, o homem de Deus. Ai, Jesus, olha, não vou entrar nesses detalhes, porque já começa, né? Trazer a oferta alçada. Para que oferta alçada se Cristo é o fim da lei? A oferta alçada era para os levitas, para a obra de Deus, né? A obra foi consumada na cruz, né? Então, por favor. Ai, revoltante. Então, ele diz assim, que é muito melhor, né, morrer em Cristo. É o que Paulo realmente está vivendo, né? Porque após a morte, deve forçosamente envolver algum tipo de presença e comunhão consciente. Após a morte, há algo maior, né? É uma consciência de que servir a Deus foi benéfico. Vamos lá em 2 Coríntios 5. Porque servir a Deus é benéfico. Então, assim, não é algo, como eu posso dizer? Ai, gente, como eu posso dizer? Não é algo que vai... Os benefícios é espiritual, né? É espiritual. Ó, vamos lá. 6. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Estamos aqui na carne, estamos longe de Cristo. Só pelo Espírito que estamos ligados, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É pela fé. É muito complicado quando alguém fala assim, não é pela minha fé que você vai ser curado. Não, você tem que ver pela sua fé. Não é pela fé dos outros, é pela sua fé, tá bom? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com a obra praticada por meio do corpo, quer seja boa, quer seja mal. E aí, qual foi as obras que você praticou? Foram boas ou foram maus? Tenha certeza disso. Tá muito intrínseca, né? A sua obra foi pregar o evangelho? O seu trabalho, o fruto do seu trabalho foi a divulgação do evangelho? Para a edificação da igreja? Porque o objetivo é esse, né? Não é enriquecimento. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será enriquecimento. Será edificação da igreja, através da pregação do evangelho. É isso, entendeu? O lucro é esse. Muito melhor estar com Cristo, contudo, muito melhor estar com Cristo após a morte, né?
do que aqui, nesse corpo. No 24:5, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ele tá falando, então eu vou ter que ficar aqui ainda, né? Ministrando para vocês, pregando, né? No corpo, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Né? Diz assim, é necessário por causa de vocês. Paulo coloca necessidade daquele que ministra acima de suas. Então, assim, é necessário, né? Vocês estão ministrando, vocês são... É necessário que eu esteja aqui para estar ajudando vocês, para estar fazendo jus ao evangelho que está sendo pregado a vocês, né? E ele estava convencido disso, porque logo ele estaria assim, eu creio que estaria sendo livre da prisão, né? E ele confirma aqui, né? Com todos vocês, para que esse progresso para o seu progresso e alegria na fé em Cristo, né? A vida cristã deve ser de crescimento, de alegria e progresso, né? A vida cristã é isso: crescimento, alegria e progresso. Se não tem, é estranho, tá bom? Muito estranho. Não importa o que aconteça, exerça a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá os veja. Não, peraí. No 26. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo sejam, de Jesus Cristo, transporte por minha causa. Né? Então, assim, tem que crescer, né? O propósito comum é lutar junto, pela pregação do Evangelho. É isso, é unânime. A luta junto, né? Principalmente quando o evangelho está atacado, está sendo persuadido, está sendo denegrido, né? Nos dias de hoje está tendo muito isso, mas não tem união, né? Não tem união. Porque o evangelho ele não está sendo pregado conforme ele tem que ser, como ele tem que ser pregado. Então não tem união, né? Aí entra Timóteo 4, 1 Timóteo 4:4, né? Muitos estão em comissões no ouvido e ajuntam doutores para si, infelizmente. Aí é pregado que cada um quer ouvir. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando aqui, né? Ele diz mais ainda. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência. Que fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, né? Essa fé evangélica, ela tem que ser lutada junto, né? O evangelho, a igreja em si, todo mundo é um corpo e o cabeça é Cristo, mas isso hoje em dia não é pregado porque não é necessário. É necessário que cada um tenha o seu lucro, né? Cada um tem o seu enriquecimento. E o evangelho não é enriquecimento. De jeito nenhum. Nunca foi. Nunca foi. E não será. É salvação, é libertação, né? É passar da morte para a vida, desse corpo aqui, ó, para a vida. E isso não está sendo pregado, infelizmente. Diz assim, lutando unânimes pela fé evangélica, junto. No 28. 1:28. Sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso é da parte de Deus, né? Quantas pessoas se opõem, né? Oposição é persistente, a igreja, o evangelho, sempre vai ter, porque o diabo levanta pessoas, né? Porque, igreja, se a pessoa não entender o mistério do evangelho, não adianta. Ela vai perseguir, ela vai persistir em querer destruir, né? É um sinal seguro da destruição futura, pois implica a rejeição do único modo de salvação. Qual é o único modo de salvação? A pregação do evangelho, né? A pregação do evangelho é o único modo de salvação. E o diabo, ele quer o quê? Parar. Dessa mesma forma, os cristãos, eles são perseguidos por quê? Por causa da pregação do evangelho, né? Mas esse evangelho é necessário, ele tem que ser pregado, né? Ele tem que ser pregado, né? Não tem como, igreja, ele tem que ser pregado. E a gente precisa um dos outros, né? A gente tem que permanecer junto. E muitos não querem isso, porque ser perseguido pela fé é difícil, né? Mas é sinal de que você é um autêntico cristão. A salvação está enxertada em você.
Você vai ser perseguido porque você não mente, porque você não rouba, porque você não engana, você não faz falcatrua, você não faz parte da roda dos escarnecedores. Isso é evangelho, né? Você não vai fazer bolinho, você não vai puxar tapete do irmão, você não vai fazer fofoca pro pastor. De jeito nenhum. Quem faz isso não conheceu o verdadeiro evangelho, né? Que é a fé unânime, né? A fé evangélica é isso. Sem de forma, no 28, sem de forma alguma deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, né? A gente vai ser intimidado porque está pregando o evangelho, mas da parte de Deus, continue pregando. Porque sem pregação, como é que eles vão ser salvos? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então é um privilégio a gente crer, pregar, falar e sofrer. Não é fácil sofrer por Cristo, né? O sofrimento cristão, ela é bem difícil, né? Bem difícil, mas ela demonstra... É uma bênção. É uma bênção, porque ela demonstra ali a persistência. A vida cristã, ela deve persistir em crer, sofrer e pregar o evangelho de Cristo. Não adianta, não tem outro meio, igreja. O evangelho da mentira, raso, que não tem conversão, que não tem unanimidade evangélica ali na fé dos irmãos. Esse evangelho está sendo expandido aí. Sabe, igreja, o Brasil, ele não é tido como um lugar onde o evangelho é pregado de verdade, né? Infelizmente. A gente vê tanta palhaçada. É tido como chacota em muitos países, né? Porque é o pastor da lancha. Das mansões celestiais terrenas. Das mansões terrenas e não celestiais. Né? Busca as mansões terrenas e não as mansões celestiais. E ensinam as ovelhas, né? A buscarem as mansões terrenas e não celestiais. É bem complicado. A igreja é duro. Mas eu creio que Deus está levantando homens e mulheres de Deus que quer pregar a fé unânime evangélica, que é a fé do evangelho verdadeiro, né, em Cristo, que é o que Paulo estava pregando. Que é sofrer por amor a Cristo, do evangelho, pregando a verdade. Já que está aí no 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouvem que ainda enfrentam, né? Vamos lá no 29, já que estão 29, no 30. Pois, no 29, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não crer, de não apenas crer, mas em Cristo, mas também de sofrer. Então, assim, não é só crer, é sofrer, pregar o evangelho, né? Que Paulo estava fazendo, estava sendo preso. Foi exemplo de Paulo aqui para mim e para você, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso sofreu por mim e por você, tá bom? Pregar o evangelho, pregar a cura, a libertação. No entanto que os judeus não quis, os gentios receberam, né? Todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. E no 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouvem que ainda, e agora ouvem que ainda enfrento, né? Vocês estão ouvindo ainda que ainda estou preso, que eu estou enfrentando, né? Esse conflito, tudo que se opõe ao evangelho, mas eu não deixo de pregar. Vocês estão vendo? Continue, sabe? Eu estou preso, continue. Vocês vão ser presos, mas continue. Continue pregando o verdadeiro evangelho. Igreja, a gente está num tempo onde o evangelho tem que ser pregado, cadeias têm que ser quebradas. A gente está numa luta espiritual. Nós estamos aqui numa terra simplesmente como um forasteiro e precisa ser quebrada essas cadeias. E como é que ela vai ser pregada? Através da oração, através do jejum, através da pregação do evangelho puro e genuíno. É só através da pregação do evangelho, deixar de lado o evangelho raso, da mentira, do engano, da posição, do status. Isso não é evangelho, isso é humanismo. Isso é humanismo. O evangelho, nós estamos nesse corpo aqui podre, corrupto, e morrer. Porque morrer para Cristo é lucro. E persistir no evangelho. Saber que você é perseguido, que você é caluniado, Cristo foi cuspido, foi rejeitado. Você vai ser persuadido, Cristo foi por Satanás, mas não desistiu de ir até o fim. Ser de fiel até o fim e dar-te a coroa da glória. Amém? Que Deus abençoe, que você venha ter um domingo abençoado em Cristo Jesus. Medite nessa palavra, leia, peça para o Espírito Santo de Deus abrir a tua mente. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, um domingo abençoado em Cristo Jesus.